Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando novamente sobre o novo coronavírus. Olha, gente, o Ministério da Saúde publicou com o selo Fake News diversos boatos que começaram a circular na internet sobre o novo coronavírus. Agora, doutor Rodolfo, a gente vai então saber, tentar descobrir o que é mito, o que é verdade. Vamos conversar, vamos precisar da sua ajuda, pode ser? Pode ser. Então vamos ver aqui na nossa tela. Beber água quente ou chás quentes matam o vírus, doutor Rodolfo? Não, infelizmente isso é uma fake news. Fake news. O que vai resolver o problema do vírus é a higiene, na verdade, das mãos, o uso da água e sabão e algumas outras substâncias. O álcool gel, o hipoclorito de sódio ou até água sanitária. Mas a ingesta de bebidas quentes não mata o vírus. Ele é mais forte que isso? Ele é mais forte que isso. Ok, vamos lá para a nossa segunda frase? Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Isso é verdade, isso é uma orientação. Já que a gente está nesse episódio de pandemia, a gente não sabe se aquela pessoa realmente está com a simples gripe, com a rinite, ou então é portadora do coronavírus. Então é melhor evitar o contato. Ok, então, tá aí, gente. Vamos para a nossa terceira frase. Álcool gel não tem eficácia, mas o vinagre tem. A gente poderia inverter a frase, na verdade, o vinagre não tem eficácia, mas o álcool gel sim. Então é uma fake news. De novo, o álcool, ele é capaz também, assim como a água e sabão, o hipoclorito de sódio e a água sanitária. Então essas são capazes, são coisas simples que a gente tem no nosso cotidiano, que a gente pode combater o coronavírus e que a gente tem que adotar como medida. Doutor, é importante também a gente explicar que não é qualquer tipo de álcool. O álcool 70 que vai cumprir esse papel. Exatamente. Tem que ser o álcool 70. Ele é capaz, sim, de ter essa capacidade de evitar a disseminação do vírus, de matar esses micro-organismos. E aí, existe alguma recomendação no uso? Quantas vezes friccionar a mão, enfim? A recomendação é de utilizar de maneira parecida ao que a gente faz com a lavagem das mãos. Então, a sequência é semelhante. O objetivo é que se crie uma camada de álcool gel em toda a região da mão. E daí tem que ser cuidado de tanto lavar ou higienizar, melhor dizendo, a palma das mãos e também o dorso, entre os dedos, como foi mostrado no vídeo. De lavagem de mãos. Ok, Exato. então vamos para nosso próximo mito ou verdade. Utilizar lenço descartável para a higiene pessoal é melhor, é preferível? É preferível utilizar o lenço de pano, por assim dizer. Já que você vai ter contato, o vírus vai estar lá naquela substância, naquele substrato, melhor dizendo, e assim você vai poder jogar fora. É melhor, é mais higiênico também. Independente do coronavírus, já é uma indicação que se tem para os outros vírus respiratórios. Também, né? Para também não estar se recontaminando. Também, Exato. ou outras pessoas que também podem ter contato com aquele material. Com certeza. E uma outra coisa também em relação à higiene da tosse, além do lenço descartável, é utilizar a dobra do cotovelo na hora de tossir. Importantíssima essa informação. Isso. Então, quando for tossir ou espirrar, em vez de espirrar nas mãos, preferir a dobra do cotovelo, já que ninguém toca. Seria isso aqui, ó, gente. Exato. Proteger a boca, ó, dessa forma, doutor? Exatamente. Então, e muitas vezes a gente faz, olha, assim, aí o que acontece? As gotículas ficam aqui, depois vão para o olho, para a boca. Para o aperto de mão, para o abraço. Colega. Exato. Não é? Então, é importante a gente lembrar, tossir no cotovelo, né? Exato. Vamos lá para mais uma frase. Gargarejos são eficazes para combater o vírus nos primeiros dias, quando o coronavírus fica restrito à garganta. Não, isso é uma fake news. Na verdade, o vírus, a partir do momento em que ele é inalado, ele se dissemina pela via respiratória e está nas secreções. Então, muitas vezes, o que se viu dentro da epidemia da China, por exemplo, é que também se encontravam vírus nas fezes e urina dos pacientes, principalmente dos pacientes mais graves, dos casos mais leves, nem tanto. E aí, essa questão de fazer o gargarejo não vai auxiliar, infelizmente. Se fosse tão simples assim, era bom, seria né? bom. Vamos lá, temos mais. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Exatamente, essa é a recomendação. Lavagem de mãos, higiene e evitar tocar na face. Constantemente a gente toca no rosto sem perceber. Se a gente parar para fazer esse exercício, a gente vai notar que mais de 10 ou 15 vezes por minuto a gente toca no rosto. Passa a mão no cabelo, coça os olhos, isso é uma coisa que deve evitar. Ok, temos mais? Temos mais uma. O vírus é resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por até 12 horas. Não, isso é uma fake news.
Então, o vírus ele tem um tempo máximo de sobrevida relatado de até 6 horas no ambiente, mas que ele cai para próximo de 1 minuto quando se utiliza o álcool ou o hipoclorito ou então a água sanitária, mostrando o quão essas medidas são eficazes em combater o vírus. Ok, vamos lá? Não compartilhar objetos de uso pessoal. Exatamente pelo vírus estar presente nessas superfícies também. Então, a gente tem que fazer esse cuidado. Foi um caso recente, inclusive, de compartilhamento de objetos pessoal que causou a disseminação de novos casos em São Paulo. Então, é importante realmente evitar compartilhar objetos. Com certeza. E isso se estende talheres, pratos e se estende também cigarros eletrônicos. Com qualquer coisa que tenha contato com coisas que possam transmitir o vírus. Então, algo que teve contato com secreções nasais, boca, então tudo isso. Dividir copos, dividir cigarros eletrônicos, como bem dito, que foi o caso relatado. Tudo isso são medidas que fazem parte de higiene básica e que são também efetivas no combate do coronavírus. Ok, gente. Pois é, gente, olha só. Temos mais uma. Há medicamentos específicos eficazes contra o novo coronavírus? É uma fake news parcial, na verdade, porque até agora a gente não tem nenhum documento, na verdade nada documentado específico e nenhum tratamento aprovado para o uso do coronavírus, mas a gente já tem mais de 80 ensaios clínicos em estudo, em evolução. Então, estima-se que em algum tempo a gente vai ter um medicamento eficaz. O coronavírus, ele tem dentro do genoma dele algumas partículas ou algumas partes, que a gente pode simplificar dizendo assim, que são semelhantes a outros vírus. Então, testa-se outros antivirais que podem funcionar contra ele. Infelizmente, ainda nada provado, mas que existe essa esperança de que se encontre uma medicação específica, existe. Ok, então vamos para a nossa próxima. Manter os ambientes bem ventilados, fake ou verdade? Verdade. Então, um ambiente bem arejado, com a presença de luminosidade, a luz solar, ambientes amplos também, o vírus tem uma menor capacidade de disseminação. Isso é uma verdade. Ok, então, doutor. Então, a gente observa também que, na verdade, os cuidados, parecem muito com os cuidados que a gente precisa ter com a gripe comum. Com certeza. É muito semelhante. Até, assim, a gente acaba que, não é superestimar, mas a gente, por viver essa pandemia, a gente está muito atento ao coronavírus. E esquece do primo dele, a influenza, que também ceifa várias vidas durante o ano. E que é uma coisa que tornou corriqueira e a gente acabou banalizando. Pois é, e não pode, né? Não pode. Não dá. Olha, gente, para combater as fake news, o Ministério da Saúde está disponibilizando um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não é um saque, não funciona como saque, ou mesmo tira dúvidas dos usuários, mas é um espaço exclusivo para receber informações virais que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente, se são verdade ou mentira. Qualquer cidadão pode enviar gratuitamente mensagens com imagens ou mesmo textos que tenham recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede ou não procede antes de continuar o compartilhamento. O número é esse que está aparecendo aí no rodapé da sua tela, é o 61, prefixo, aí vem o 99289 4640. Repetindo, o 99289 4640. A gente vai continuar, então, agora o nosso papo, doutor. Realmente, doutor, a gente já viu aí que parece um pouco com a gripe, mas tem uma magnitude que está se mostrando mais forte, doutor. Exato. Por essa capacidade de evoluir com essa insuficiência respiratória, ele tem mostrado essa gravidade. Ele é mais grave do que uma gripe comum, mas ele também é menos grave do que os outros coronavírus, primo-irmãos dele, na verdade. Doutor, a gente já falou também sobre os exames que detectam a doença e como é que é feito o tratamento desse paciente? Esse paciente vai ter o tratamento de suporte. Nesses casos que evoluem para insuficiência respiratória, eles vão ser ligados a um ventilador artificial para que tenha-se o auxílio da respiração. Esse, talvez, nos casos graves, seja o tratamento mais eficaz. Como a gente não tem nenhuma medicação específica, a gente faz tratamento de suporte para os pacientes. Doutor, o vírus pode ficar incubado por cerca de quanto tempo? A gente estima que são 14 dias. 14 dias de incubação e de transmissibilidade. Doutor, dá para a gente já traçar um perfil sobre o tipo de contaminação atual aqui no Brasil? Ela é comunitária, ela é local? Qual é a diferença dela? Ela é sustentável? Hoje a gente já pode falar isso?
O que a gente tem, na verdade, no Brasil, talvez até simplificando, a gente tem uma transmissão interna, ou seja, pessoas dentro do Brasil conseguem pegar o coronavírus de pessoas que estão no Brasil. Mas quando a gente traça uma investigação epidemiológica, chega-se sempre ao caso-fonte. Então a gente sempre liga que uma pessoa teve contato com outra, que teve contato com outra, e eles foram os portadores do vírus. Quando a gente tem o diagnóstico de infecção comunitária ou de epidemia comunitária, é quando eu perco esse viés. Então eu não consigo dizer quem é a pessoa que passou para outra. Isso geralmente acontece quando a gente tem uma explosão no número de casos e isso denota uma maior seriedade, uma maior gravidade, por assim dizer, da epidemia. Que ainda não é a nossa situação. Ainda não é a nossa situação. E se Deus quiser, não será. A gente espera que a gente não chegue a esse ponto. Doutor, a gente observa que o Ministério da Saúde vem tomando algumas medidas, fazendo indicações, a gente já observa, inclusive, universidades suspendendo aulas. Ventilou-se a possibilidade das escolas fecharem, mas daqui a pouco voltaram atrás. Seria interessante fechar as escolas? Ainda é uma coisa que causa muita dúvida para toda a comunidade, tanto a comunidade científica como a comunidade civil, no sentido de que existem correntes que advogam que sim, interromper essa contaminação precocemente seria benéfica, mas se a gente pensar, por exemplo, a situação das crianças. Crianças, na maioria dos casos, são portadores assintomáticos, e aí eu privo as crianças de ir para a escola. As crianças ficam em casa, os pais trabalham, as crianças ficam com os avós. Os avós são grupo de risco. Então, é muito delicada a nuance de escolher quando a gente vai tomar essas atitudes. O que se tem, na verdade, hoje é a indicação de que esses grupos de risco evitem as aglomerações. E aí isso talvez seja uma coisa que vai ajudar. Ambientes fechados e aglomerações não seriam coisas interessantes para os idosos nesse momento. E qual é as crianças, na verdade, qual é a chance dessas crianças pegarem? Elas são público-alvo do coronavírus? Elas são público fácil para o coronavírus, como os idosos são? Elas são, como todos nós somos, suscetíveis a serem acometidas pelo vírus. Mas o que se tem é que as crianças têm casos muito leves. Na maioria dos casos, inclusive, a avaliação é de que os sintomas são extremamente frouxos e que passam desapercebidos. Crianças estão portadoras assintomáticas também. Então, a gente não está vendo gravidade nas crianças. Diferentemente do influenza, onde a gente tem os extremos de idade, então crianças muito novas e os idosos são afetados, o corona não. Ele está poupando as crianças e está afetando principalmente os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas. Doutor, no caso do aparecimento, hoje a gente observa, mudou o clima. Aqui na nossa cidade já começa com sintomas de alergia, de gripe, porém, no momento em que o coronavírus circula, todo tipo de sintoma respiratório já levanta uma preocupação. Vale a pena, em se desconfiando, em se tendo esses sintomas, uma pessoa por conta própria ir procurar fazer o exame? É uma resposta, de certa maneira, difícil de dar. Porque a gente vai ter que primeiro levantar se você é uma situação de risco para o coronavírus, no sentido de que você esteve exposto a pessoas que também tiveram contato com o coronavírus ou que são portadoras do vírus. Existiu a viagem para um local onde você está tendo casos ou aumento do número de casos? Se sim, é interessante que se procure assistência. Agora, como bem dito, com o mudar do clima, várias pessoas têm rinite alérgica, tem outros sintomas, existe a circulação de outros vírus respiratórios, como o próprio influenza, como a própria gripe. Então, fica difícil dizer quem seria a população que deveria obrigatoriamente procurar. Hoje, a indicação é dessa, de que se você teve exposição a uma pessoa que teve contato com coronavírus, viajou para um lugar onde está tendo surto, e aí, se você tem sintomas, é melhor procurar assistência médica. Porque muitas vezes, né, naturalmente, como nós já somos bastante acostumados a cuidar das gripes de forma doméstica, então, nesse momento surge muito essa dúvida, né? Eu estou com a gripe, será que eu devo continuar meu tratamento convencional em casa? Ou em que momento essa pessoa deve começar a desconfiar que pode ser o coronavírus? A gente vai chegar num ponto em que... Diferenças muito sutis, são né? muito sutis. O que a gente vai ver é que vai existir um aumento exponencial do número de casos, isso não é querendo ser portador de más notícias ou querendo trazer mau agouro. Não, a gente já viu essa evolução nos outros locais que já passaram pelo pico e estão num platô da epidemia, como na China, Singapura.
A gente está vivenciando uma situação mais alarmante na Europa e a gente está começando a situação do coronavírus no Brasil. Então, realmente, esse número tende a crescer um pouco. Tende a crescer. Vai chegar num ponto em que, quando você tem um número maior de 100 casos diagnosticados numa determinada localidade, muda-se também a avaliação médica. Então, os casos que devem procurar assistência depois dessa explosão são casos em que tem uma maior gravidade. Então, pessoas que tenham sintomas respiratórios que sejam leves, elas podem, inclusive, voluntariamente se colocar em isolamento domiciliar. Fica em casa, não vai para o trabalho, não vai para a academia, não vai para a escola ou para a faculdade, mas isso vai ser uma recomendação depois de atingir um certo número de casos. Agora, claro, como o senhor bem explicou, quem já teve contato ou com a área que já está em surto, né, ou com pessoas que viajaram para essas áreas, aí a situação muda bastante. Muda bastante. Doutor, a gente viu também aí a explosão da venda de máscaras. Essa recomendação hoje, qual é a forma correta? Quem deve usar máscara? Como devemos utilizá-las? As máscaras, elas devem ser utilizadas pelas pessoas que têm sintomas respiratórios. A máscara cirúrgica, que é aquela máscara que a gente vê nas farmácias, mais usualmente o pessoal utilizando na rua também, ela tem uma proteção limitada. Ela, quando fica úmida, ela precisa ser trocada, então até as pessoas que precisam utilizar precisam saber utilizar a máscara. E ela não confere uma proteção de 100%, por assim dizer. Por existir também arestas no rosto, o coronavírus também pode entrar para quem usa como, não, eu vou me prevenir. A melhor máscara para a prevenção seria a N95, que é uma máscara que fica mais justa no corpo e que ela consegue ser uma barreira para 95% das partículas respiradas. Mas é uma máscara indicada para uma situação específica, geralmente profissionais de saúde que estão em contato com pacientes. E o uso dessa máscara, então, seria mais restrito para quem está realmente com os sintomas? Exato. Ou as pessoas que não têm sintomas, elas podem utilizar como forma de uma prevenção? No caso, se houver um contato muito próximo de pessoas sintomáticas, mas com esse cuidado também de ficar trocando as máscaras. Ainda assim, a máscara não é mais eficaz, por exemplo, do que lavar as mãos. E é importante também a gente lembrar que, na verdade, numa situação dessa, tudo muda. O comportamento social muda bastante, né? E o contato de pessoa a pessoa, neste momento, também é preciso ser modificado, né? É preciso que a gente reaja com muito mais cautela. Como a gente já observa também que, inclusive, as igrejas já tomaram, né, precauções importantes de não dar as mãos, de evitar esse contato. A própria igreja católica também, ela já não está dando mais a comunhão diretamente na boca, né, do fiel. Então, é importante que a sociedade como um todo adeque aí a um novo temporário formato, né, por mais que isso vá impactar um pouco a nossa cultura, mas é importante a gente colocar neste momento saúde aí em primeiro lugar, né? Com certeza. E para nós latinos, principalmente, que temos o costume do beijinho no rosto, isso também, o aperto de mão e o abraço, seria um momento de evitar. Também pode ser evitado, né? Também pode ser evitado. Pois é, gente. E o Ministério da Saúde também nos informou aqui uma importante informação para você. A gente vai dar agora, porque, olha só, ferramenta no combate ao coronavírus. É uma nova ferramenta no combate ao coronavírus. É o aplicativo Coronavírus SUS, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. O aplicativo disponibiliza informações úteis para combater e também para a prevenção do coronavírus. Ele está disponível em todas as plataformas. O aplicativo explica detalhadamente os sintomas da doença, o que são os coronavírus, as formas de transmissão e também as formas de prevenção. Quem deve usar máscaras, como é feito o diagnóstico e também informações para as pessoas que vão viajar para regiões afetadas pela doença. Então, para facilitar a busca por ajuda médica, o aplicativo indica também as unidades de saúde mais próximas para quem está precisando, baseadas inclusive na localização do smartphone. Então, é uma facilidade muito boa. A opção Como está sua saúde neste momento permite que o usuário classifique seu estado de saúde atual e, caso informe que está doente, poderá preencher aí um formulário de autoavaliação, selecionando os sintomas que está sentindo, se teve contato com os casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 nos últimos 14 dias e se esteve também em outro país.
Como forma de evitar a propagação de informações falsas sobre a doença, o aplicativo também dedica uma sessão para reunir aí um feed de notícias oficiais do Ministério da Saúde, com notas publicadas no site e também nas redes sociais do órgão. Então, vale a pena aí a gente observar, a gente entrar em contato com esse aplicativo, né? Cuidar mais da nossa saúde, cuidar mais da saúde do outro, para todo mundo. A gente tem que lembrar que, por mais que seja uma situação hoje do mundo inteiro, é uma situação que está em todos os continentes, sim. E se está em todos os continentes, é obrigação de cada cidadão, é obrigação de cada um de nós fazer a nossa parte para colaborar para que essa situação seja controlada, né? Não é isso mesmo, doutor? Com certeza. Cabe a nós, assim, cuidar da humanidade, por assim dizer. Então, a partir do momento em que eu tenho cuidado na lavagem de mãos, desde a lavagem de mãos até o momento em que eu apresento os sintomas e eu prefiro evitar contato com outras pessoas, eu faço o bem pelo próximo, eu ajudo a contribuir, eu contribuo, na verdade, com acabar com essa pandemia. Doutor, então tranquilize os nossos corações. Diga que apesar de que esses números vão aumentar, a gente vai controlar a situação. E isso é um fato já. É a fato, gente né? vê a questão da China, por exemplo, e foi o lugar onde houve o primeiro contato, então não se conhecia sequer quem era o coronavírus, o Covid-19. E a China hoje vive um platô de casos, diminuição de diagnósticos. Hoje existem mais sobreviventes do que pessoas que tiveram a doença ou evoluíram com óbito, por exemplo. A gente tem mais de 150 trabalhos científicos publicados e de fácil acesso na internet. A gente vive a questão da ciência compartilhada. A gente sabe quem é o coronavírus, a gente sabe se proteger dele, então é uma epidemia que a gente vive dentro das redes sociais, a gente nunca viveu isso antes. Todo mundo tem acesso a informações diretas, informações falsas, verdadeiras. A gente tem que saber filtrar, como bem dito, mas a gente vive um momento diferente, assim. Existe esperança contra o coronavírus, a gente está vendo isso acontecer com a China. A gente vai passar, talvez, por um momento de maior dificuldade agora, como os outros países viveram, mas esse momento passa. Ok, então, doutor, obrigada pelas informações. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que essas informações sirvam para você, sirva para a sua vida. A gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Até breve.